Usamos basicamente a mesma ideia de John von Neumann, não há nada de novo em suas casas. O que evolui são os processos industriais que geram equipamentos cada vez mais eficientes, mas mesmo assim nada de novo. E agora estamos esbarrando em problemas relacionados às leis da física, que não dá para se quebrar. Em um desespero humano aumenta-se o número de processadores, técnicas e melhores algoritmos. O objetivo nos últimos anos foi colocar diversos processadores no chip, com uma grande cache compartilhada. O uso de diversos processadores em um único chip, também chamado de múltiplos core ou multicore, proporciona o potencial para aumentar o desempenho sem aumentar a frequência do clock. Os estudos indicam que, dentro de um processador, o aumento no desempenho é mais ou menos proporcional à raiz quadrada do aumento na complexidade. Assim, a estratégia é usar dois processadores simplificados no chip em vez de um processador mais complexo. Além disso, com dois processadores, as caches grandes são justificadas. Isso se dá porque o consumo de energia da lógica de memória em um chip é muito menor do que da lógica de processamento. Conforme a densidade da lógica dos chips continua aumentando, a tendência tanto para mais core como para mais cache em um chip único continua. Os chips de 2 core foram rapidamente seguidos por chips de 4 core, 8, 16 e assim por diante. Conforme a cache se tornou maior, o senso do desempenho criou 2 e, então, 3 níveis de cache em um chip, com, de início, a cache de primeiro nível dedicada a um processador individual e os níveis 2 e 3 sendo compartilhados por todos os processadores. Agora, é comum que a cache de segundo nível também seja privada para cada core. Os fabricantes de chip estão agora no processo de dar um enorme salto com relação ao número de core por chip, com mais de 50 core por cada um. O salto no desempenho, bem como os desafios no software de desenvolvimento para explorar esse grande número de core, tem levado ao surgimento de um novo termo muitos core integrados, MIC. A estratégia do multicore e do MIC envolve uma coleção homogênea de processadores de uso geral em um único chip. Ao mesmo tempo, os fabricantes de chip estão buscando outra opção de desenvolvimento, um chip com múltiplos processadores de uso geral mais unidades de processamento gráfico e core especializados para processamento de vídeo e outras tarefas. Em termos gerais, uma GPU é um core desenvolvido para desempenhar operações paralelas em dados gráficos. Tradicionalmente encontrada em uma placa plug-in, ela é usada para codificar e renderizar gráficos 2D e 3D, bem como para processar vídeos. Uma vez que as GPUs desempenham operações paralelas em múltiplos conjuntos de dados, elas estão sendo cada vez mais usadas como processadores vetoriais para uma variedade de aplicações que requerem computações repetitivas. Próximo vídeo vamos discutir duas leis importantes para a computação. Beijos! Os desenvolvedores de sistema computacional procuram modos de aprimorar o desempenho do sistema por meio de avanços na tecnologia ou mudanças no desenvolvimento. Exemplos incluem o uso de processadores paralelos, o uso de hierarquia de memória cache, speedup no tempo de acesso de memória e taxa de transferência de entrada e saída em razão de melhorias na tecnologia. Em todos esses casos, é importante notar que um speedup em um aspecto da tecnologia ou desenvolvimento não resulta em um correspondente aumento do desempenho. Essa limitação se expressa de modo sucinto pela lei de Amdahl. A lei de Amdahl foi proposta primeiro por Gene Amdahl em 1967 e lida com o potencial speedup de um programa usando múltiplos processadores em comparação com um único processador. Considere um programa sendo executado em um único processador de modo que uma fração, f, do tempo de execução envolve o código, que é inerentemente sequencial, e uma fração f que envolve o código que é infinitamente paralelizável sem sobrecarga no escalonamento. Considere que t é o tempo de execução total do programa que usa um único processador. Então, o speedup mediante o uso de um processador paralelo com N processadores que exploram completamente a parte paralela do programa. Quando f é pequeno, o uso de processadores paralelos tem pequeno efeito.
Conforme n se aproxima do infinito, o speedup é limitado por 1f, de modo que há retornos decrescentes para o uso de mais processadores. Mesmo assim, a lei de Amdahl ilustra os problemas com que a indústria se depara no desenvolvimento em máquinas multicore com um número sempre crescente de cores. O software que executa tais máquinas deve ser adaptado a um ambiente de execução altamente paralelo, a fim de explorar o potencial do processamento paralelo. Não adianta o número de processadores que você tenha em um único computador. Todo programa tem uma fração de código serial e que não pode ser paralelizada. Isso limita o speedup na execução do programa. A lei de Little relaciona itens por tempo, unidade de tempo e média de cada unidade. Assunto para nosso próximo vídeo. Beijos da N.